A paz do Senhor, irmãos, do nosso canal no YouTube, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, aquele tipo de vídeo que vocês sempre pedem aqui, a gente sempre está constantemente fazendo. Teologia tem que ser pentecostal, é a melhor doutrinariamente. Temos aqui o campo da teologia sistemática, uma das mais vendidas aqui no Brasil, que agora está com uma nova capa, inclusive aí pela editora. A Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, editado por Stanley Orton. Esse editor-chefe é o mesmo editor-chefe que produziu a Bíblia de Estudo Pentecostal, lançada aqui no Brasil, um best-seller, já apresentado aqui no nosso canal muitas vezes. Essa teologia sistemática tem um pouco mais que 800 páginas, é capa dura e traz um conteúdo excepcional. 808 páginas com a classe de notas, a seção de notas, né? Nós temos aqui uma teologia sistemática, tá? Teologia sistemática é o ramo da teologia que estuda as doutrinas sistematicamente. Evidente que a teologia não se resume apenas no quesito sistemático, mas existem muitas outras áreas da teologia. Porém, a teologia sistemática, que geralmente são de 10 matérias, né, vem trazendo uma base, uma espinha dorsal, é tido como a espinha dorsal da teologia. Estudando teologia sistemática, você tem aí o suficiente para pregar o evangelho, para desenvolver um ensino de escola dominical, para desenvolver um culto de doutrina e para a sua vida espiritual também, porque te faz chegar a um consenso de ideias e crenças doutrinárias à luz das escrituras sagradas. Essa teologia sistemática foi uma das primeiras que li, eu considero ela uma das melhores. Não apenas porque é pentecostal, evidentemente que é mais por isso que é pentecostal, mas também porque não tem uma linguagem difícil, é uma linguagem de fácil entendimento. Ela está aí praticamente no nível intermediário. Acho que quem está iniciando também, já tenha lido alguma introdução, possa ler este nível intermediário de teologia sistemática. Editado pela CPAD, nós temos a teologia de Stanley Orton. A teologia de Stanley Orton é uma perspectiva pentecostal. Aqui nós temos um índice. Como a teologia sistemática ela vai trabalhar com doutrinas, então nós temos geralmente 10 matérias, mas às vezes nós temos também um acréscimo de alguma coisa que serve para introduzir ao estudo dessas matérias, como é, por exemplo, a teologia histórica ou a história da teologia. No caso aqui nós temos uma lista de colaboradores, porque cada capítulo é um autor, um teólogo americano diferente que está fazendo comentários e explicações do campo doutrinário. Lista de colaboradores, prefácio, panorama histórico, fundamentos teológicos. Você observe que cada uma das matérias possui um autor diferente, trazendo uma abordagem diferente, o que ajuda muito você ter opiniões diversas em uma obra só. Isso é algo que fica singular nesta obra aqui. Você que é recém-chegado aqui no canal, peço que você se inscreva, deixe o teu joinha, não se esquece de estar divulgando os nossos vídeos nas suas lives, nas suas redes sociais, compartilhe, faça parte conosco do nosso grupo no Telegram, continue conosco. Bom, fundamentos teológicos, a palavra inspirada de Deus, o Deus único e verdadeiro, a Santíssima Trindade, tá? Seres espirituais criados, a criação do universo e da humanidade, origem, natureza e consequência do pecado, o Senhor Jesus Cristo, a obra salvífica de Cristo, o Espírito Santo e a santificação, o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, a cura divina, a Igreja do Novo Testamento, a missão da Igreja, as últimas coisas, notas, glossário e bibliografia. Este aqui é o trabalho da teologia sistemática do Stanley Orton, tendo aí 18 capítulos.
Lembrando, numa perspectiva pentecostal, nós temos hoje uma grande produção de teologia pentecostal, graças a Deus, no Brasil. E aqui você tem as listas de colaboradores. Alguns já são conhecidos por alguns materiais lançados aqui no Brasil, como é o Bruce Marino. Você tem aqui o John Hayes, que nós já mostramos alguns materiais de Russell Joyner aqui no nosso canal, tá bom? Prefácio, capítulo 1, panorama histórico. Olha, o autor, a continuidade dos dons espirituais, a perspectiva pentecostal. Como se trata de uma matéria, de um trabalho pentecostal, evidentemente que vai começar por temas que são centrais no pentecostalismo, como é o caso da continuidade dos dons. Então já vai logo de cara descobrindo que é uma teologia continuista. E vai trazendo aqui, inclusive, uma história sobre o avivamento na Europa, na América do Norte, sobre o movimento pentecostal em geral, sobre alguns personagens importantes da história, aqui como a história do avivamento na história, né, da teologia. Nós temos, por exemplo, aqui uma citação a Charles Finney, que já apresentamos materiais de Charles Finney aqui. Temos bastante materiais. Vai falar sobre o pietismo, né, uma das origens do nosso movimento pentecostal. Teologia Pentecostal e as Missões é uma obra extraordinária. Divisões por causa de diferenças teológicas. Desenvolvimento da teologia das Assembleias de Deus. O autor é um renomado pastor assembleiano nos Estados Unidos, né? O editor-chefe, esses pastores também o são. Nós temos uma grande borda, porque aqui nós temos o número do capítulo, o panorama histórico. Facilita muito, né? Na hora que você vai procurar dessa forma, facilita muito. O que eu gostei nessa teologia sistemática? Uma das coisas que mais amei nessa teologia sistemática foi a maneira dela discorrer a teologia sem aquela linguagem difícil, aquela linguagem rebuscada. Pneuma, Paráclite, que começou a ser editado em 1967, posteriormente realizado pelas denominações, oferecendo mais uma oportunidade para o estudo erudito. Ela trabalha com linguajar assim, bastante fácil. Isso que eu acabei de citar são palavras oriundas do grego, mas ela trabalha com uma linguajar bastante simples, O desenvolvimento do ensino teológico pentecostal no Brasil. Na categoria um só volume, na área pentecostal, é uma das mais completas aqui publicada para a língua portuguesa, que agora recebe uma nova repaginação. Veja que o capítulo não é muito longo, então é aquele tipo de teologia como a do Mike Pillman que eu apresentei aqui para vocês. Pode ver o vídeo aí. Vai direto ao ponto, tá? Perguntas para estudo, porque qualquer estudo do pentecostalismo moderno deve incluir as opiniões de John Wesley a respeito da santificação, porque o John Wesley é uma de nossas origens, vamos dizer assim, um dos nossos patriarcas pentecostais da doutrina pentecostais é o John Wesley, o metodista. Fundamentos teológicos. O pessoal fala muito, né, a nossa soteriologia, por exemplo, do pentecostal. Ela se baseia também no conceito, né, de John Wesley, no conceito teológico de John Wesley, quanto, por exemplo, a eleição corporativa da igreja e não individual, tá? Temos algumas coisas desse sentido. Fundamentos teológicos, a natureza da teologia sistemática, o conceito de religião é tremendo, né? Os tipos de teologia a gente viu passando ali. O tipo de diagrama, apesar que eu uso óculos, mas para você que não usa óculos, está num tamanho assustadoramente confortável. A nova edição, antes que vocês perguntem aí, a nova edição, como é que tá? Ela tá muda o conteúdo ou é a mesma coisa? A mesma coisa. Mudou apenas questões de repaginação, de fontes, forma de fontes. O Russell Joyner, um grande teólogo americano,
que existem obras aqui no Brasil publicadas por editoras como Central Gospel, Edward Joyne, esse outro Joyne que eu acabei de citar aqui. Nós temos muito. Criação do universo e da humanidade. Antropologia costuma ser a segunda matéria, a quarta matéria, né? Aqui nós estamos no capítulo 7, falando sobre a criação da humanidade. Vai falar um pouco sobre a criação em si, o Jardim do Éden, as características, a criação da natureza dos seres humanos, terminologia bíblica para a humanidade. É um material de pesquisa feito pelo editor, né, que foi maravilhoso. Os dons espirituais, né, um tema que aparentemente é fácil para os pentecostais, mas a questão dos dons espirituais continua sendo polêmica. Quando você vai estudar os dons espirituais à luz da Bíblia, muita gente descobre que a maneira como acreditava nos dons não era correta, outros descobrem que sim era correta. Nós não nos baseamos na nossa experiência, as nossas experiências confirmam aquilo que as Escrituras dizem, né? Nossa experiência, nossos dons que acontecem, o Espírito divide na sua igreja, concede à igreja, é um resultado da nossa vida com Deus e um cumprimento das Escrituras. Nós não vivemos baseado em nossas experiências. A igreja, mediante a expressão dos dons, temas, natureza encarnacional, exortação, o corpo, a mente renovada, humildade e os textos. Nós temos tido uma onda aí na internet de cessacionismo e calvinismo. Ela não é calvinista, ela é armínio-wesleyana. O cessacionismo, que é uma forte heresia, né, tem batido muito forte aí contra a doutrina do continuismo, mas o pentecostal continua continuista, e não é só porque ele crê em línguas estranhas que ele é pentecostal, tá? Que as línguas estranhas são evidência inicial do batismo, mas nós temos muitas outras coisas que vão suceder ao batismo com o Espírito Santo. É muito necessário que o pentecostal se mantenha crendo nas doutrinas pentecostais. No final nós temos um bloco de notas, né? Olha o J. Haldeman Williams aqui, ó, a teologia Renewal Theology. Nós temos este material aqui, já publicado aqui em nosso canal também. Inclusive, quando foi lançado aqui no Brasil, foi recorde de venda. Aqui a cada capítulo você vai ter a nota, tem esse númerozinho, como as variantes textuais de sua Bíblia comum até. Você vai encontrar aqui o número no meio do texto da explicação, da explanação teológica do autor. Vai vir aqui para o fundo, onde você vai encontrar comentários adicionais e ou a citação de obras importantes onde os autores pesquisaram. Inclusive, consulta as línguas originais, você vai ter aqui, ajuda muito, né? Tem muito material. No final, ainda no final, você vai ter um pequeno glossário, né? Ó, arminianismo. Jacobus Armínio, 1560 a 1609, ensinou na remonstrância que todos quantos creem em Cristo são eternamente eleitos por Deus, que Cristo morreu por todos, que todo crente é regenerado pelo Espírito Santo e que é possível cair da graça e perder-se para sempre. Arminianismo. Arianismo, Ário, em 319 d.C., aproximadamente, ou seja, citou lá, traz para cá, né? Citou lá o arianismo, lá vai ter uma explicação sobre, aqui tem uma nota adicional, mais fácil de chegar direto ao ponto. Ário, em 319 d.C., aproximadamente, começou a ensinar que Jesus Cristo é um espírito criado por Deus, antes de ele criar o universo, e que Cristo não compartilha a essência ou substância de Deus, mas possui uma essência semelhante. Esta é a heresia arianista. Nós temos aqui bastante coisa. Apolinarianismo. Apolinário, veja que há um conteúdo apologético grande, que não tem como você falar desenvolver uma tese teológica, né, sem você citar problemas que teve ao longo da história
do desenvolver da teologia. Baixa crítica, análise dos textos e manuscritos da Bíblia com a intenção de determinar o significado exato dos autógrafos originais. Legal, né? Karma. No hinduísmo e no budismo, força que resulta das ações da pessoa e determina o destino da alma na próxima vida da pessoa. Veja só, pessoal. Temos muita coisa. Porque isso aqui eu gostei muito, por quê? Porque geralmente você está lendo uma teologia sistemática, aí cita coisas como, por exemplo, vai citar aí prosélito, termo grego que significa quem chegou para cá. Um convertido do paganismo ao judaísmo, chamava-se prosélito. Lembra lá de Atos dos Apóstolos? Estamos aqui todos prosélitos, cretenses árabes, o prosélito. Aí, se você não tem esse tipo de notas na teologia dentro da obra, você tem que correr o risco, você tem que ter o trabalho de parar aqui para ir em outra obra, né? Procurar lá em outro livro, outra obra para você pesquisar. Isto não fica muito fácil, isso só atrapalha. Então ficou aí os editores colocarem um glossário no final que vai ajeitar. Por isso que eu acho interessante para você que está iniciando a teologia, estudo teológico, é muito interessante isso aqui. Você que está no curso básico de teologia, sensacional. As teologias pentecostais, os cursos de teologias pentecostais, usam muito ela como base, porque ela vai direto ao ponto e não vai ter nenhuma dificuldade. Então adiciona isso ao curso que você está fazendo, que vai ser uma maravilha. Sabelianismo, ensino de Sabélio, século III, segundo o qual Deus é uma só pessoa que se manifestou em 3 formas, modos ou manifestações sucessivamente. É mais uma heresia. O sabelianismo, né, que não acredita na Trindade, isto é, um Deus subsistente em 3 pessoas divinas. Não acredita nessa distinção, né? Acredita que quando Jesus disse o Pai me enviou, ele estava dizendo que ele mesmo enviou ele mesmo, pois são facetas de ações e formas de linguagem, supostamente. Mais uma heresia. Aqui no Brasil nós temos algumas igrejas que defendem isso, como é o caso da mais famosa, o Ministério Voz da Verdade, da banda Voz da Verdade. Tem muita coisa aqui, tá vendo? Teoria da lacuna. O Dr. Finis Dake, na Bíblia de Estudo, Dake é o principal desenvolvedor dessa doutrina aqui no Ocidente. A teoria da lacuna, para essa teoria, Gênesis 1 e 1 apresenta uma criação original que foi arruinada. Sendo assim, supõe-se que Gênesis 1 e 2 descrevam uma lacuna entre a criação original e uma criação posterior em 6 dias. Ou seja, Gênesis 1 e 1, para Gênesis 1 e 2, teria supostamente um espaço de tempo, por isso chama lacuna. E nesse espaço de tempo, nós teríamos aí pouca revelação bíblica sobre. E nós teríamos aí também, no versículo 2, Gênesis 1, o que seria supostamente uma reorganização e não uma criação, mas uma reorganização da criação. É muito difundida hoje essa teoria dentro dos cursos acadêmicos teológicos. Nós temos aqui semi-pelagianismo, olha aqui, eu estou citando alguns termos aqui que está dentro da obra para você ter uma ideia. Ensina, que é um dos conceitos principais no quesito soteriologia, ensina que os seres humanos pecadores podem dar o primeiro passo em direção a Deus, sendo que depois disso Deus os ajudará a se arrepender e a exercer a fé salvífica. Semi-pelagianismo não é o que defendemos, tá? Pessoal, Seol, palavra hebraica para o lugar dos ímpios, mortos, traduzido por holandês no Novo Testamento. Nós temos esta obra com um glossário excelente. Ainda no fim, uma bibliografia, obras gerais que foi utilizado para pesquisar, estão em inglês, algumas já existem aqui traduzida em português. Eu estou vendo aqui o dicionário Vini, apareceu ali, dicionário Expositor Vini, que já publicado aqui no Brasil, e já falamos aqui no nosso canal também. Se a Bíblia diz eu creio, mas por que eu creio? Como justificar minha fé? Para tratar dessas questões, 20 dos melhores eruditos pentecostais se reuniram para produzir esta teologia sistemática,
dirigidos por Stanley Orton, um dos mais respeitados teólogos da atualidade. Estes eruditos apresentam nesta obra a verdade integral e plena da palavra de Deus. Através da ótica pentecostal, o leitor conta com um manual de doutrinas que, além da vasta erudição, deixa bem claro que Deus continua a operar maravilhas no meio de seu povo. Esta teologia sistemática é indispensável para se ter uma visão clara e sem preconceitos da fé pentecostal. Maravilha. Muito bom. Tá aí a obra Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, uma grande equipe de teólogos pentecostais que a produziram. Fica a nossa dica, até o nosso próximo vídeo, ou live, ou aula de EBD, se assim Deus nos permitir.